Fala galera concurseira do Brasil, professor Renato Viranari, estamos de volta aí galera, alô canal do YouTube, estamos de volta com a correção da prova aplicada ontem, a prova para a Guarda Municipal de Niterói. Pessoal, vamos corrigir a parte que diz respeito aos conhecimentos básicos de direito, né? Ou seja, da número 1 a número 16, direito constitucional e direito administrativo. Galera, depois eu quero ver aqui nos comentários, tá? O que você achou da prova, achou difícil, achou trabalhosa, achou fácil, achou tranquila. Então, ó, antes e depois, né, o decorrer dessa aula aí, comentem também o que vocês acharam, mas deixa aí de deixar a mensagem para eu saber ali mais ou menos o que vocês acharam da prova, qual é a consideração de vocês. Então, vamos interagir. Pessoal, sem mais delongas, o objetivo desse vídeo é dar para vocês ali a fundamentação e o gabarito das questões, gabarito do prof, logicamente. E vamos manobrar de olho na tela, só bora. Vem que vem. Tá aí, galera. GM Niterói 2025, né? A prova aplicada ontem, dia 16 de março de 2025. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão na tela para vocês, ó. Os princípios fundamentais dispostos no artigo 1º do inciso 1 ao 5º, ao 5, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, são a base sobre a qual está erigida a República Federativa do Brasil. Ou seja, o alicerce, né? Não é à toa que está lá no título 1. O princípio que estabelece a independência do Estado brasileiro em relação em relação a outros países, ou seja, o Brasil é um país que não depende de ninguém, não está subordinado a ninguém. Galera, o fundamento que versa sobre a independência do Brasil, que na questão fala de independência na ordem externa, sem medo de ser feliz, galera. É porque o Brasil é um país soberano. Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bravo. Não tem nada a ver com cidadania, com pluralismo político, né? Pluralismo político não tem nada a ver. Dignidade da pessoa humana não tem nada a ver. E valores sociais do trabalho também não tem nada a ver. Embora todos aqui sejam fundamentos, né, da República Federativa do Brasil. Tanto que ele fala aqui, ó, princípios fundamentais, mas ele menciona só o artigo 1º, né, galera? É lógico, os princípios fundamentais vão do artigo 1º ao 4º. Só que como ele menciona só o artigo 1º, é lógico que ele ia cobrar só os 5 incisos do artigo 1º, tá? Isso aqui é o inciso 1 do artigo 1º, o inciso 2, aqui é o inciso 3, aqui é o 5 e aqui é o 4. Beleza? Mas quem fala sobre a independência com relação à ordem externa, aí é a soberania. Beleza? Molezinha, né? Gabarito, letra B de bravo. 2. O artigo 5º, inciso 4º, fala sobre a manifestação de pensamento, tá, galera? Ele fala aqui, ó, versa sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Esse artigo apresenta a sua redação em direito e uma garantia. É o que ele fala aqui, ó. Esse artigo representa em sua redação um direito e uma garantia. Porque você tem o direito de manifestar, mas também tem uma garantia porque não pode ser vedado o anonimato. Tá? Dessa forma é possível afirmar que, galera, olha só. O que diz o inciso 4º do artigo 5º na íntegra? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui é muito interessante de discutir, galera, porque quando a gente fala que é vedado o anonimato, quer dizer que a pessoa que manifesta a liberdade tem que mostra carinha, sabe por quê? Se você falar coisas demais e a outra parte se sentir lesada, ela tem o direito de defesa, o direito de resposta, que é justamente na sucessão da Constituição, inciso seguinte, que é garantido o direito de resposta, proporcional ao agravo. A pergunta é, como é que eu vou ter direito de resposta se eu não souber quem falou sobre mim?
Então, pessoal, os direitos eles são interligados, né? Isso é chamado de interdependência. Um tem que acontecer, mas não tem que apagar o outro. Conseguem ver? Então, dito isso, galera, vamos lá, vamos às opções. Ele fala assim, letra A. O anonimato é garantia de que cidadãos podem se manifestar livremente. Não tem nada a ver, né, pessoal? Anonimato é vedado e não significa você se manifestar livremente. Não, nada a ver, né? Anonimato é você não se mostrar em uma manifestação, tá bom? Letra B. O direito à livre manifestação do pensamento é absoluto. Ele é relativo, galera. Todo direito relativo cabe exceção, cabe ressalva. E eu falei para vocês que ele diz que é vedado o anonimato. E ainda fala aqui que não admite quaisquer restrições, nada a ver. Joga fora. O anonimato é legítimo em determinadas situações? Não, pessoal. Não é legítimo. A Constituição, veja que ele está perguntando de acordo com a Constituição. A Constituição não deixa isso transparecer. Fala que a manifestação de pensamento ela é legítima, tá? E é vedado o anonimato. E no momento ele fala que o anonimato é legítimo. Então joga fora. D. A vedação ao anonimato é uma garantia, a gente acabou de falar, né? De fato é uma garantia, pois permite a responsabilização daqueles que cometerem excessos na manifestação do pensamento. Sim, pessoal, já dando margem ao artigo 5º, inciso 5, que é o direito de resposta, pô. Maravilha, gabarito letra D, sem medo de ser feliz. E a letra E fala assim, a vedação ao anonimato vai de encontro ao disposto no artigo 5º, inciso 4º? Não, galera. Que ele fala que não é permitida, claro que não vai de encontro, é ao contrário. Vai ao encontro de, né? Então, é coincidente o que diz na Constituição. Gabarito, letra D. Beleza? Número 3, galera. Tá vendo que a número 1 e a número 2 não foi exatamente letra da lei, né? Mas foi dois assuntos que você absorve da letra da lei. Agora, vamos lá para número 3, né? Vamos. Ó. O inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal versa sobre o livre acesso à informação. Acerca desse assunto, é coerente afirmar que, pessoal, nós sabemos que é livre o acesso à informação, mas ele menciona que é resguardado o sigilo da fonte. Isso acontece muito nas notícias que aparecem nos jornais. Porque, olha só, galera, veja bem. A notícia que aparece no jornal, o jornal manifesta aquela informação. Mas já percebeu que ele não fala para você a fonte de onde ele conseguiu? Justamente para resguardar o sigilo, até para resguardar a integridade física, né, daquela pessoa, daquela empresa que forneceu a informação. Então, é resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. Completando aí o artigo 5º, inciso 14. Então, vem. Ó, vamos lá. Aí ele fala assim, é assegurado a todos o acesso à informação. Beleza. E resguardado o sigilo da fonte. Salvo quando a informação em questão envolver pessoa de grande relevância nacional. Nada a ver, né? Não. Ele fala resguardado o sigilo da fonte para o exercício, né? Se o exercício profissional assim o exigir. Então, joga fora. A B fala, o inciso 14 do artigo 5º pode ser dividido em duas partes, tendo em vista que apresenta uma garantia, a saber, o acesso à informação. Dar acesso à informação, tá bom, é uma garantia, não deixa de ser, né? E um direito, seja qual o sigilo da fonte. Na verdade, pessoal, ele meio que trocou aqui, né? Porque o acesso à informação, ele é um direito. E a garantia é o sigilo da fonte. Não é isso? Então, ele faz uma certa inversão aqui, né? Então, joga fora a letra B. A letra C fala assim, o acesso à informação é um direito irrestrito? Não, não é irrestrito, né, pessoal? Assim como todos os direitos fundamentais? Não, pessoal. Os direitos fundamentais são relativos. Eles têm restrições, têm limitações. Joga fora. A letra D fala, o sigilo da fonte é garantido. Agora sim. É uma garantia, ó. É garantido a qualquer cidadão, independentemente do exercício de atividade profissional. Pô, aí quebrou tudo, né?
Não, pessoal, não é independentemente do exercício da atividade profissional. O exercício da atividade profissional tem que exigir esse sigilo da fonte. Então, fica fácil a gente marcar gabarito letra E. O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, é uma forma de preservar o direito à informação. Quando ele fala preservar, ele está falando de uma garantia, pô. Beleza? Então, de fato, gabarito letra E. Show? Também é uma questão mais interpretativa. Então, essa prova veio bem interpretativa, né? Não vem só a letra da lei propriamente. Ela veio bem ali, interpretativa. Número 4. Olha só. Os artigos 21 e 22 da Constituição tratam, respectivamente, da competência exclusiva e da competência privativa da União. Acerca desse assunto, é correto afirmar que... Pessoal, olha só. A competência exclusiva da União, ela tem uma natureza administrativa. Você encontra isso no artigo 21 da Constituição. E aí você vai ver, pessoal, que as competências de natureza administrativa são aquelas de execução. Aquelas que vão iniciar por verbos indicando ação. Emitir, promover. Então, esses verbos que dão ideia de ação, de execução, são competências exclusivas da União. Lógico, dentro da natureza administrativa, galera, também existe, as competências de natureza comum. Então, vamos lá. As competências comum e as competências de natureza exclusiva, elas estão dentro da natureza administrativa. Ambas dão ideia de ação, ideia de execução. Já o artigo 22 e 24, que trata das competências privativas e concorrentes, respectivamente, são competências que têm a ver com criar leis. Tanto que, se você for o artigo 22 e 24, ele fala: compete privativamente à União legislar sobre. Compete concorrentemente União, Estados e DF legislar sobre. Então, ele usa a palavra legislar. Então, legislar cria leis. Exclusiva é natureza administrativa e inicia por verbo. Então, vem que vem, vamos manobrar. Olha só, galera, ele fala aqui. Se a competência é exclusiva, tu achas que é delegável, galera? Não, né? Exclusiva é indelegável, tá? A letra B fala: assegurar a defesa nacional é uma competência privativa. Pessoal, privativa da União dá uma ideia de criar leis. Lembra que eu falei para você? Aqui está falando assegurar, executar. Então, não posso botar em uma natureza legislativa. Tá? Lembrando que competência privativa e concorrente tem que ter a palavra legislar sobre. Tá? Então, joga fora. A letra C, ó. Decretar, ação, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal é uma competência exclusiva da União. Pessoal, tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa, quanto a intervenção federal, são decretados pelo presidente da República. Eu te pergunto, presidente da República é chefe do executivo em qual âmbito? Federal. Que liga quem? A União. Por isso, o nosso gabarito é a letra C. Tá? A letra D fala: legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição, papapá. Aí ela fala aqui, ó, é uma competência exclusiva? Não, pessoal. Porque falou legislar, tem que ser privativa. Porque a competência exclusiva tem natureza administrativa. E aqui ele fala: estabelecer estabelecer. Então tá dando uma determinação, uma ação. Natureza administrativa. Então, pessoal, não pode ser competência privativa, tem que ser competência exclusiva. Tá vendo que a importância de saber que a competência exclusiva é de natureza administrativa e a competência privativa é de natureza legislativa. Com isso, o nosso gabarito, de fato, é a letra C de classificado, né? Tá ligado, né? Número 5, vamos lá para o artigo 37. Disposições da administração pública, galera. Aqui foi bem, essa foi a primeira questão. Na verdade, essa aqui também foi meio copia e cola, né? Essa é a segunda questão que veio meio copia e cola. Ele copiou e colou, tá? Então, vamos de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima, ó. Os cargos e comissão exercidos exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Não. A Constituição
lá no artigo 37, inciso 5, fala para a gente que quem será exercido com exclusividade são as funções, ou seja, a função de confiança. Beleza? Então, joga fora a letra E. A letra D fala: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Judiciário. Não, galera. O do Poder Legislativo e Judiciário não pode ser superior ao Executivo. É isso que diz o artigo 37, inciso 12 da Constituição. Joga fora. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos estrangeiros, tá? Na forma da lei. São acessíveis aos brasileiros que preencheram os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. E aqui ele fala uma vez que não são cidadãos. Tá? Não, é sim, tá, pessoal? É destinado sim aos estrangeiros. Isso você encontra no artigo 37, inciso 1. B. Essa aqui, pessoal, foi a maldade pura do coração. Ó, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Isso falado muito em sala de aula, galera. Essa omissão do até torna a questão errada. Porque de 2 anos dá a entender que o prazo só pode ser 2 anos. Não. O prazo pode ser inferior, porém não pode superar os 2 anos. Então, esse até, essa preposição até, faz toda a diferença. Com isso, o nosso gabarito é a letra A, tá? Aqui você encontra no artigo 37, inciso 3, e a letra A, artigo 37, inciso 6. É livre a... É garantido ao servidor público civil a livre associação sindical. De fato, não é garantido ao militar, mas ao servidor civil, sim. Beleza? Esse foi bem letra da lei, tá? Vamos lá, número 6. No que se refere às normas concernentes à estabilidade do servidor público, prevista no artigo 41, é válido dizer que... Aqui também é meio letra da lei, tá, galera? Ó, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, ainda que não tenha transitado em julgado. Não, pessoal. O primeiro caso está lá no artigo 41, parágrafo 1º, tá? Aí nós temos o inciso 1 ao 3. Ele traz para a gente os casos de perda do cargo público por um servidor estável, tá bom? Um desses casos, que inclusive é o inciso 1, é por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, decisão final. Então, não pode ser letra A. A letra B fala assim: o servidor público só perderá o cargo mediante o processo administrativo e que seja assegurado ampla defesa. De fato, galera. Mas, professor, ele põe a palavra só. Mas, galera, lá no artigo 41, parágrafo 1º, ele fala exatamente isso. Só perderá o cargo mediante. Aí vai lá e põe os casos. Então, ele copiou e colou e trouxe um dos casos. Tá bom? Se você ficou na dúvida, ficou com receio, ficou com a pulga atrás da orelha com esse só, analise as demais e você vai ver que tem erros gritantes. Há erros gritantes. Ó, olha C. Como condição para aquisição da estabilidade, ou seja, eu estava no estágio probatório e vou adquirir estabilidade. É obrigatória a avaliação, isso é muito dito em aula, né, galera? Essa troca, né? A avaliação é especial de desempenho. A avaliação especial é uma condição para você adquirir estabilidade, ó. Especial, estabilidade. Beleza? Joga isso aqui, pessoal. Deixa eu só botar aqui os artigos. Aqui você encontra no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Aqui você encontra no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Aqui, artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? E aqui ele fala assim: o servidor público estável só perderá o cargo mediante o procedimento de avaliação. Aqui ele trocou, ó, de novo. Ó. Não é especial, aqui ele já é estável. Então, a avaliação é periódica. Então, o caso de perda, avaliação periódica, sacou? Então, aqui, pessoal, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. E a letra E fala assim:
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor está ficará em... Isso aqui foi maldade bem infantil, né? Ficará em disponibilidade, tá? Isso aqui, pessoal, você encontra no artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. Então, você fica em disponibilidade esperando ser aproveitado em outro cargo, tá? E nesse momento, você, nessa situação, nessa condição, você recebe uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ele podia ter explorado coisas mais, né, relevantes. Ele botou aqui em disponibilidade, melhor para você, candidato, moleza, né? Então, nosso gabarito, letra B. Bora! Número 7, vambora! Deixa eu aparecer aqui na lateral. Olha eu aqui, ó, tô aqui com vocês, vamos, 7. O artigo 37 caput da Constituição trata dos princípios constitucionais explícitos ou expressos, né? A saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, o famoso LIMP, né? E ele fala assim, ó. Ele fala: o princípio segundo o qual é exigível do bom administrador o respeito aos padrões éticos, lealdade, probidade, molezinha, né, pessoal? Qual princípio fala sobre isso, hein? É ele, moralidade, gabarito, letra C. Moleza, né? Belezinha. Vambora, 8. Aqui já é direito constitucional, galera. Olha só. Na verdade, você sabendo o administrativo, você mataria essa questão. Porque essa questão ela meio que transita, né, entre o constitucional e o administrativo. O constitucional porque está lá na parte de segurança pública. O administrativo porque entra um pouquinho no poder de polícia, né? E aí você sabe que existe a polícia administrativa e a polícia judiciária. Pessoal, a polícia judiciária é aquela polícia especializada. Especializada em investigação, inquérito policial. E segundo a Constituição Federal, especializada. Nós temos duas polícias especializadas, tá? Nós temos a Polícia Federal e a Polícia Civil. As polícias civis, né? Vou botar até aqui, ó. Elas atuam, sim, como polícia judiciária, mas no âmbito dos estados, pô. E como Polícia Federal só tem uma União, então isso aqui é âmbito da União. Moleza, né? Então, analisando aqui deixa eu botar aqui as opções. Ele fala lá: exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Com exclusividade, que só tem uma União, então só tem uma polícia o quê? Federal. Molezinha essa. Gabarito, letra B de bravo. Polícia Federal. Beleza? E aí, pessoal, você podia até matar, olha o que ele usa aqui, com exclusividade. Vamos para a língua portuguesa. Se a exclusividade é um só, né? Aqui ele põe polícias civis. Aqui ele põe polícias militares. Só pelo português você já eliminava essas duas, não é isso? Então, beleza, gabarito, letra B. Olha a 9, galera. A 9 já volta em direito administrativo propriamente dito, tá? Ó, no exercício de suas funções, a administração deve exercer uma gama de atos que são classificados com denominação específica. Os atos relacionados ao patrimônio, como a alienação ou aquisição de bens pela administração, e o aluguel de imóveis em condições, essa foi a palavra-chave, análogas aos particulares. Nessa situação, pessoal, o Estado ele se coloca em pé de igualdade com o particular. E aí, pessoal, nós temos uma classificação do ato que leva em consideração a prerrogativa. Quanto à prerrogativa, e classificação sempre leva em consideração o parâmetro, tá, galera? Levando em consideração a prerrogativa, o ato pode ser de império, o ato pode ser de gestão, ou o ato pode ser de expediente. Pessoal, ato de expediente é meramente expositivo. São informações, determinações assim internas, bem específicas, tá? Que não tem a ver com a situação. Então já descarta esse aqui, né? O ato de gestão, ou melhor, o ato de império, o nome já diz, é impor, é impositivo, é a administração se utilizando de seus poderes,
é aplicação de multa, é interdição de estabelecimento. Só que quando ele fala que se coloca em condições análogas aos particulares, galera, eu estou fazendo um acordo, um consenso, uma gestão. Por isso, o nosso gabarito é a letra B, ato de gestão. O que entregou a questão foi em condições análogas aos particulares. Beleza? Show! Número 10, ó. Número 10 já fala de improbidade. Marco histórico no combate aos atos ilícitos, né? Marco histórico não é o marco o nome do pessoa não, tá? É marco histórico no combate aos atos ilícitos na administração pública. A lei de improbidade prevê a possibilidade de ser formulado pedido de indisponibilidade. Pessoal, indisponibilidade dos bens você encontra no artigo 16 da lei, que a lei de improbidade é a lei 8429 de 92, tá? Aí ele fala assim, a fim de garantir a integral recomposição ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. A respeito desse pedido. Então, galera, o pedido aí de indisponibilidade dos bens, você tem lá no artigo 16. E uma das determinações é que ele não pode, né? Ele é vedado a aplicação se for até 40 salários mínimos. Isso é a letra da lei, tá? É letra da lei. Então, olha para cá. Vamos analisar as outras. Sua natureza jurídica é processual, é penal, é cautelar penal? Não, pessoal. Improbidade não é crime. Falamos isso exaustivamente em sala de aula. Ato de improbidade não é crime, então não tem medida cautelar penal. Aí ele fala aqui, caberá recurso de apelação à decisão de indeferimento? Não tem nada a ver. Uma vez concedido, incide na indisponibilidade. Perfeito. Inclusive sobre patrimonial, não. Salvo sobre o acréscimo patrimonial do agente decorrente da ação da atividade lícita. Ele fala da atividade lícita. Ó, lícita. Não, né? Deve ser priorizado na ordem de pedido a indisponibilidade de bloqueio de contas bancárias. Pessoal, isso aqui só vai ser em último caso, tá? Não é prioridade, é uma exceção, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra E. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia até 40 salários mínimos. Isso aqui é a letra da lei. Depositados em caderneta de poupança em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Isso aqui é a letra da lei, não tem que discutir. Gabarito ECO. 11. Entre os atos que visam a disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes estão as portarias. Pessoal, portaria é um ato ordinatório que poderá ser praticado por chefes de seções, até mesmo autoridades, que diz respeito, pessoal, a determinações internas. Então, olha só, a letra A fala, são comunicações escritas que as autoridades fazem entre si, entre subalternos e superiores. Não é entre si, galera. O ato ordinatório parte do superior hierárquico para os inferiores hierárquicos, tá? Aqui ele fala, são atos administrativos expedidos pelo ministro de Estado para execução de leis, não necessariamente, pessoal, tá? Não somente o ministro de Estado. Aqui, são atos internos, começou bem, pelos quais os chefes de órgãos, de repartições ou de serviços, expedem determinações gerais ou especiais, sim, a seus subordinados, ou designam servidores. Sim, galera. Inclusive, uma curiosidade, a nomeação do servidor é mediante portaria. Então, galera, a letra C, a princípio, está correta. A letra D fala, são ordens escritas de caráter uniforme, expedidas a determinados funcionários. É de caráter geral, galera, não é determinados funcionários. A letra D fala, são ordens escritas e gerais a respeito de modo e da forma de execução de determinado serviço, expedidas pelo superior hierárquico, com finalidade de orientar a subalterno desempenho das atividades. Galera, essa aqui até tem ligação também. Mas, professor, vamos olhar a letra C de novo? São atos internos pelos quais os chefes de órgãos de repartição ou de serviços expedem determinações gerais ou especiais. Sim,
a seus subordinados ou designam servidores. De fato, galera. Essa aqui fala que são ordens escritas gerais a respeito de modo e da forma de execução de determinado serviço. Então, galera, ele especificou demais, né? Quando ele fala determinado serviço, né? Quando a portaria, né, tem uma natureza geral. Então, o gabarito aqui do prof é a letra C. Tá bom? 12. A atribuição para aplicação de sanções àqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal, ou seja, galera, ele está falando do poder disciplinar, tá? E eu só disciplino quem eu conheço, né? E, galera, a administração pode sair aplicando punição só pelo fato de saber uma verdade? Não, pessoal. Mesmo sabendo a verdade, é preciso que eu conceda o contraditório e a ampla defesa àquela pessoa. Então, olha só. Vamos anotar aqui que a aplicação do poder disciplinar não cabe a aplicação da famosa verdade sabida. Não adianta eu saber dos fatos. Eu tenho que provar por meio de um processo e conceder o direito de defesa. Então ele pede aqui, ó, ao exercer esse poder, é dispensável ao administrador, ou seja, ele não precisa fazer. Utilizar de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções? Pô, isso tem que ser. Então, eu tenho que ter uma adequação entre meios e fins. Eu não posso aplicar uma punição superior às medidas estritamente necessárias, não é isso? Então, essa aqui não é dispensável. AD. Utilizar de prova emprestada no processo administrativo? Pessoal, isso não é dispensável, tá? Isso pode acontecer. Tá bom? Inclusive, existe, né, uma súmula do STJ que fala sobre a prova emprestada, né, de um processo penal, não tem problema algum. Tá? Isso aqui é entendimento jurisprudencial. A letra C. Aplicar o princípio do contraditório para a defesa? Indispensável, tá? Não é dispensável. Observar o devido processo legal? Sim. Concessão do contraditório para a defesa e seguimento do processo. O único que é dispensável, que não vai acontecer, é a letra B, pessoal. Aplicar o princípio da verdade sabida. Beleza? Show de bola. Olha 13. A reparação pelos prejuízos sofridos em virtude da conduta estatal é realizada por meio do disposto na Constituição Federal, que adota a modalidade objetiva de responsabilidade civil do Estado. Galera, aqui estamos no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Responsabilidade objetiva. E aí, pessoal, o que diz a responsabilidade objetiva, dentre outras coisas? Que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, caso comprovado dolo ou culpa do agente. Então, galera, olha para cá. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, quem assume o BO primeiro é o poder público, é o Estado, não é o agente. E aí, como é o Estado, eu não preciso comprovar dolo ou culpa do Estado. Não, eu preciso comprovar um fato, eu preciso comprovar que houve um dano, e entre esse fato e esse dano tem um nexo causal, ou seja, uma ligação. O fato ocorrido, ele foi determinante para o dano. Isso que precisa acontecer. Dito isso, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, perdão. A letra A a gente tira, a letra B a gente tira. Omissão não tem nada a ver. Vínculo contratual também não. Então, o nosso gabarito é a letra E. Nexo causal entre a conduta do agente e o dano produzido. Conduta, pessoal, é o fato. Tá bom? Então, molezinha, gabarito, letra E. A 14, ela é polêmica, hein? 14, ela é polêmica. Ó, a acessibilidade aos cargos públicos é um princípio constitucional garantido a todos os que preencham os requisitos legais, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Aí põe assim, ó. Os cargos para os órgãos de segurança pública apenas podem ser ocupados por brasileiros natos? Não, pessoal. Natos e naturalizados, né? Tem que ser brasileiro. Qual é a condição necessária? Ser brasileiro. E você sabe que brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Então, joga fora a letra A.
A letra B fala assim, essa aqui é a polêmica, tá? O portador de surdez unilateral se qualifica como pessoa com deficiência para a fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Galera, existe uma súmula, que é a súmula 552 do STJ. E essa súmula preconizava o seguinte, que de fato, o portador de surdez unilateral, ele não se qualificaria como sujeito de direito a disputar as vagas reservadas a pessoas com deficiência, tá bom? Só que, em 2023, com o advento da Lei 14.768 de 2023, foi, pessoal, incluído como pessoas com deficiência, surdez, parcial, total. E ele dá ali, né, uma questão ali dos decibéis, né, que a pessoa absorve, enfim, tem toda essa questão mais técnica. Mas no artigo 1º, ele já fala da surdez parcial. Então, galera, essa lei aqui, ela inviabiliza a súmula. Eu te pergunto, na escala hierárquica, quem vale mais, a lei ou a súmula? Pessoal, súmula é uma norma, né, abaixo da lei. A súmula serve para interpretar a lei. E como existe hoje uma lei que ainda está em vigor, que fala sobre a surdez unilateral, galera, essa aqui está certa, tá? A letra C fala, as condições para acessibilidade aos cargos públicos estão dispostas de forma exauriente, ou seja, na lei federal. Só a lei federal traz sobre isso? Não, né, galera? Leis estaduais podem falar sobre isso. A própria Constituição Federal fala sobre a questão de acessibilidade. Então, joga fora a letra C. Bom? A letra D fala, as universidades e as instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão promover seus cargos com seus cargos com professores, técnicos e cientistas. Galera, assim, não tem nada a ver com acessibilidade, né? Já percebeu? A letra D tá certa, tá? A letra B tá certa. Na verdade, a Lei 8.112, que trata dos servidores, né, o Estatuto dos Servidores Federais, traz sobre isso. Mas consegue ver que não tem consonância alguma com o enunciado. Porque o enunciado ele fala de acessibilidade, aqui está falando de ingresso de professores, tipo, estrangeiros. Nada a ver, né, galera? Mas, enfim, é uma opção certa e eu trago aí essa dicotomia aqui, tá? Por isso que essa questão, a meu ver, é passível de anulação, tá? E a letra E fala assim, é necessário que as condições para exercício do cargo estejam preenchidas na data da inscrição do candidato. Não, galera, você tem que comprovar na posse, né? A data de... Tá bom. Lá na inscrição você pode colocar que você é uma pessoa com deficiência, assim como você pode se autodeclarar preto ou pardo, indígena. Só que no momento da posse, no momento da chamada, geralmente ali ou é na posse ou é antes da posse, você vai ter que comprovar o que você falou, né? Não é na inscrição. Então, para mim, essa questão cabe anulação. Beleza? Por conta dessa lei de 2023 que não foi levada em consideração, tá? Então, tá aí para vocês. 15, galera. Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, empregos e função. Quem traz isso para a gente, pessoal? O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Tá bom? E o que o artigo 37, inciso 16, traz para a gente, galera? Traz as 3 formas de acumulação, tá? Ou seja, a regra é, eu não posso acumular, mas há essa permissão constitucional. Quando eu estou diante de 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou um cargo de professor com um cargo científico. Cargo técnico é aquele que exige ali uma capacitação em nível técnico, tá? Cargo científico é o que exige nível superior. Ou 2 cargos ou empregos privativos de profissional na área da saúde com profissões regulamentadas, tá? A letra A fala assim, agente de trânsito com exercício da advocacia quando em causa... Nada a ver, né? A letra E, que a polêmica está aqui, né? Mas vamos analisar. A letra E fala assim,
Policiais militares da reserva remunerada com funções relacionadas ao planejamento, não, pessoal. Assim, se você for até o artigo 42 da Constituição, que trata das polícias militares e bombeiros militares, ou seja, as forças auxiliares, a gente vai ver que hoje, por força da emenda constitucional 101 de 2019, hoje, pessoal, as polícias militares e as polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar, eles têm o mesmo direito de acumular como servidor civil. Em outras palavras, tudo que está no artigo 37 e 16, você copia e cola no caso dos policiais militares e dos bombeiros, tá? Mas do jeito que ele coloca aqui não tem nada a ver. A letra D fala, professor de universidade estadual, ok. Com outros dois, não, galera. A acumulação só pode ser de 2 cargos. A letra C fala, auditor do trabalho com especialidade de medicina do trabalho. Galera, olha só. Aqui, nada prova pra gente que esse auditor, ele é da área da saúde. Ele trabalha ali especializado na parte de medicina do trabalho. Então, ele trata da parte administrativa da coisa. Eu sei que ficou uma questão um pouco polêmica, ele fala com especialidade em medicina do trabalho. Só se o cara é auditor fiscal do trabalho, ele trabalha na área administrativa, tá? Então, galera, por isso, a meu ver, o nosso gabarito é a letra B de Bravo, que ele fala professor da Universidade Federal e cargo de tradutor de Libras. Tradutor de Libras é um cargo técnico. Então, é um técnico com professor. De fato, é um cargo acumulável, mas essa questão também muita gente acha que cabe recurso. A meu ver, o gabarito letra B, tá? E a questão 16, galera. A propositura da ação de improbidade administrativa compete ao Ministério Público e deve seguir o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Galera, isso aqui você encontra a partir do artigo 17, tá? Aí vem a sequência, 17, 17A, 17B, vai embora. Mas começa ali a partir do artigo 17. Logicamente, né, da Lei de Improbidade, que é a Lei 8429 de 92. Belezinha? Show de bola? Tô com vocês aqui, tô com vocês, hein? Então, galera, olha só. Nos termos da Lei de Improbidade, de acordo com a ordem constitucional de tutela dos princípios da administração, é aplicada à Lei de Improbidade o seguinte entendimento. Então, vamos lá. Ele fala assim. A ação de improbidade é destinada à aplicação de sanções de caráter institucional? Não, galera, olha só. O caráter aqui é processual civil, tá? Então, um caráter sancionatório. Não é um caráter institucional. Até porque não acontece no âmbito da instituição, tá? A instituição até pode iniciar ali, propor a ação, fazer uma investigação administrativa, instaurar um processo administrativo. Agora, a ação de improbidade, a aplicação de sanção, essa natureza sancionatória, ela é judicial. É o juiz que vai aplicar a sanção, não é a autoridade administrativa. Então, não é na instituição, tá bom? Então, joga fora a letra A. A letra B fala assim, a ação de improbidade administrativa é repressiva. Ok, de fato, pessoal, ela é repressiva porque ela acontece depois da prática do ato. Ela tem caráter sancionatório, ô glória. Mas agora, quando ele fala dotada de natureza civil, não, pessoal, a lei fala expressamente isso no artigo 17D. Ele fala que não é de natureza civil. Na verdade, pessoal, a lei de improbidade leva em consideração as regras do processo civil. Ou seja, da lei 13.105 de 2015, né? Que é o nosso atual processo civil. Beleza? Então, joga fora a letra B. A letra C fala assim, a ação de improbidade administrativa deverá ser proposta perante o foro do local no qual o agente gerador do dano mantiver domicílio? Não necessariamente, galera. Tá? Ó, a letra E. O controle de legalidade, isso aqui, pessoal, também você encontra no artigo 17D, tá? Ó, o controle de legalidade de políticas públicas e a proteção do patrimônio, né, público social, do meio ambiente e dos outros interesses difusos, coletivos, individuais ou homogêneos, são objetos... Não, pessoal,
ele fala que não são objetos da ação de improbidade, tá? Então, você joga fora a letra D e o nosso gabarito é a letra, ou melhor, a letra E, né? O nosso gabarito é a letra D. Os entes públicos que tenham sofrido prejuízo em razão de improbidade de atos, pessoal, eles são sim autorizados a propor a ação de improbidade concorrentemente, ou seja, juntamente ao MP. Mas eles são sim parte legítima para propor a ação de improbidade, tá? Então, nosso gabarito é a letra D de delta. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais uma correção. E dessa vez eu corrigi a prova aplicada no dia 16 de março, ontem, né, de 2025, para Guarda Municipal, né, Guarda Municipal Civil do município de Niterói. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá aí a correção, o meu gabarito. Tamo junto, galera. Até a próxima aí. Vão manobrar. E lógico, né? Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber novas notificações. E lógico, ó, siga o professor nas redes sociais. Instagram, @renatovieira.prof. Então, pessoal, tamo junto, hein? Próxima e vamos manobrar. Valeu, tchau, tchau.